Olá pessoal, então começando nossa terceira aula, vamos continuar falando do plano de tecnologia da informação, né? Esse que é o documento, né, o principal produto que é o resultado do alinhamento estratégico, ou seja, do planejamento da tecnologia da informação de uma determinada instituição, de acordo com o que foi definido do planejamento estratégico daquela organização, né? Então, o plano de tecnologia da informação, o plano de TI, é o produto do alinhamento estratégico, ou seja, esse plano ele é elaborado durante ou após a definição da estratégia da organização. Então, tanto a estratégia geral da organização pode ser elaborada ao mesmo tempo do plano de TI, né, serem elaborados em conjunto, como pode ser elaborado primeiramente o plano estratégico e depois o plano de TI. Né? O importante é que esses dois planos estejam bem alinhados, né? Que a TI ela siga as estratégias da organização. Um plano de TI, né, esse documento, ele geralmente tem uma vigência de até 3 anos. Um ano é muito pouco, né, porque é um prazo muito curto. A ideia é que esse plano de TI ele seja um plano de médio prazo, né? Só que, mesmo se ele for de 3 anos, ele tem que ter revisões pelo menos uma vez por ano, né? Atualizar as ações que estão sendo executadas, o status de execução dos projetos, como é que está sendo conduzido, né? As principais informações. Então, o plano de TI ele tem uma vigência de até 3 anos, mas tem que ter revisões anuais. Algumas vezes a elaboração de um plano é um requisito de compliance. O que é isso, pessoal? Lembram que eu falei o que é compliance? Compliance é a aderência de uma determinada empresa ou de um determinado órgão público às leis vigentes, né, que afetam aquela organização. Então, por exemplo, os órgãos do Poder Executivo Federal, que são integrantes do CISP, esses órgãos eles são obrigados a elaborar um plano de TI. Então vejam, ter um plano de TI não é simplesmente uma boa prática no setor público, é uma obrigatoriedade. O plano de TI deve apoiar todas as áreas, né? Então, o plano de TI ele serve para apoiar a estratégia da organização, que define aí estratégias para todas as áreas da empresa. Como é que o plano de TI apoia isso? Através de novas soluções, novos sistemas, serviços de TI providos e disponibilizando infraestrutura. Vocês lembram da figurinha que eu coloquei uns slides atrás de tudo que é elaborado, planejado no plano de TI, né? Inclui sistemas, infraestrutura, acordo com fornecedores, habilidades, competências que as pessoas têm que ter. Então, o plano de TI apoia todas as áreas através disso, novos sistemas, soluções, serviços, disponibilizando infraestrutura. Os princípios de TI, como eu falei lá atrás, né, são aquele conjunto de regras básicas, de padrões que a TI tem que seguir independente da estratégia, né? São princípios mesmo, né? São regras básicas. Esses princípios de TI eles ajudam a nortear as estratégias que serão adotadas no plano de TI. Como eu falei, no setor público, a TI ela tem um conjunto de padrões para garantir acessibilidade nos sistemas, usabilidade nos sites do governo, interoperabilidade nas tecnologias que o governo usa. Então, isso aí são princípios de TI que também tem que ser considerados no plano de TI. As necessidades do plano de TI elas são avaliadas em face do atual portfólio e da arquitetura de TI. Então a gente vai estudar mais na frente o que é o portfólio de TI, né? Na verdade, o portfólio são os projetos que a TI tem, né? Quais são as ferramentas que são necessárias para aqueles projetos, a quantidade de pessoas, o investimento necessário, tudo isso é categorizado numa planilha ou num sistema, né? E aí se vai definir quais são os mais prioritários.
e aí definir qual é o que vai ser executado primeiro e por aí vai. Então as necessidades são avaliadas em face do que já existe hoje, né? Quais são os projetos que a TI tem para atender, para continuar atendendo os serviços que ela já tem e prover novos serviços, novos sistemas. E também da arquitetura de TI, né? Ou seja, dos componentes básicos que a TI, de como a TI se organiza, né? Componentes de infraestrutura, sistemas que estão ali em cima, serviços, por aí vai. A definição da estratégia de sourcing, isso é considerado também no plano, a gente já falou, né? Como é que a empresa ou que o órgão público vai lidar com seus fornecedores, com suas empresas terceirizadas. Definição da organização das operações e serviços de TI. O plano de TI ele também vai definir, primeiro ele vai verificar como é a situação atual e depois dar as diretrizes, o planejamento de como isso vai ser no futuro, né? A organização e os serviços de TI, como é que são organizados os processos da TI, processos de gestão, por exemplo, uma metodologia para desenvolvimento de software, uma metodologia para gestão de projetos, né? Isso é definido no plano de TI, né? Qual é a metodologia que se usa, se vai precisar de alguma modificação nessas metodologias, como é que é o relacionamento com os clientes, ou seja, tanto os clientes internos como os clientes externos, né? Os clientes internos são as áreas da TI, são as áreas usuárias da TI dentro da empresa. Então, por exemplo, o RH, o setor financeiro, como é que ele pede serviços para a área de TI, como é que ele solicita modificações, evoluções nos sistemas, né? Então, isso aí é planejado no plano de TI. As competências necessárias, como eu já falei, os tipos, os perfis que a empresa precisa, as quantidades de cada um desses perfis, que áreas, né, que tipo de conhecimento precisa melhorar na empresa. A empresa está fraca ainda na gestão de projetos, a empresa está fraca na gestão das contratações, né, dos serviços terceirizados. Então isso aí é definido lá no plano de competências, dentro do plano de TI. E também o plano de TI vai gerar um novo portfólio, né? O portfólio, como eu falei, são os projetos que a TI tem de forma priorizada, né? Quais são os mais importantes, os menos importantes, de acordo com a estratégia, de acordo com os custos envolvidos. Então, o plano de TI ele vai, a partir do portfólio atual, né, que a gente falou aqui mais em cima, ele vai definir um novo portfólio, ou seja, uma nova priorização dos projetos, estabelecendo orçamento de investimentos e de custeio, ou seja, investimentos, né? O que é que aquela organização, o que é que ela vai fazer de novo, quais são os novos projetos para melhorar a situação, e de custeio para manter o que ela já tem funcionando, né? Isso que é custeio. Tudo isso baseado nas necessidades do plano estratégico. Esse novo portfólio vai guiar as decisões no dia a dia da TI. Então, por exemplo, chegou um determinado momento lá, no meio do ano, houve um corte no orçamento da área de TI daquele órgão público. O que é que ele faz? Ele vai consultar o portfólio e vai ver o que é que a gente vai poder continuar e o que é que a gente vai ter que abandonar aqui, né? Vai desistir de fazer. E aí, de acordo com o que está priorizado lá no portfólio, isso aí vai ser definido. Por isso que se diz que o portfólio ele é o guia para as decisões da TI na empresa. O plano de TI ele pode ser dividido em duas peças, né? A primeira seria a organização e a capacitação interna da TI. Então, o que é que teria nessa primeira peça? Como é que a TI se organiza? Quais são as metodologias, os processos internos que ela adota? Né? Existe um processo para desenvolvimento de software, existe uma metodologia de gestão de projetos, existe quais são as boas práticas, os processos internos para a gestão dos serviços, né? Por exemplo, a empresa pode utilizar as definições lá do ITIL para gerenciamento de serviços, né? Então isso é organizado e definido nessa primeira peça do plano de TI, que é a organização e capacitação interna, né? A TI vai cuidar ali de como ela funciona internamente. Num outro pedaço, né, numa outra parte, numa outra seção do plano de TI, ela pode
focar mais no atendimento direto das necessidades de negócio. E aí, pessoal, claro, sempre vai ter que ter essas duas partes, né? A TI, se ela não for organizada internamente, ela não dificilmente ela vai conseguir atender o negócio de forma satisfatória. Mas também, se ela ficar só pensando na sua organização interna, em definir os melhores processos, a metodologia mais detalhada, mais específica, ela não vai ter pessoal, não vai ter fôlego para atender às necessidades de negócio, que para o negócio é o que importa, né? O negócio quer ter suas necessidades atendidas. Então, pessoal, isso é só uma sugestão lá que tem lá no livro do Aragon, mas que vocês têm que ter em mente é que o plano de TI ele tanto considera o funcionamento, a organização interna da TI, como os projetos, as ações para atender às necessidades das áreas finalísticas lá da empresa ou do órgão público. A priorização dos projetos, né, lá no plano de TI, em nível institucional, é feita pela alta administração. Então, a alta administração é que vai definir quais são os projetos mais importantes, as estratégias mais importantes e como a TI vai atuar para atender aquilo, né? E aí, pessoal, aqui uma coisa importante que cai em concursos, tá? Prestem atenção aqui nessa última parte desse slide. Nem sempre vai haver um documento de planejamento estratégico na empresa, né? Porque eu vinha falando para vocês que o planejamento de TI, o plano de TI, ele tem que se basear no planejamento estratégico, né? Planejamento estratégico institucional, aquele planejamento da empresa como um todo. Mas nem sempre a empresa vai ter a maturidade de ter um documento formal escrito com suas estratégias, com seus objetivos, suas metas, né? Nem toda empresa tem isso, nem todo órgão público, aliás, eu diria, a maioria dos órgãos públicos, pelo menos no poder executivo, não tem documentado ali formalmente um planejamento estratégico. Mas a TI tem que fazer a sua parte, né? A TI tem que ter um plano de tecnologia da informação. E aí ela vai se basear em quê? Se a empresa não definiu ali formalmente, num documento, o seu planejamento estratégico. E aí tem algumas alternativas, né? Os objetivos de TI eles podem ser derivados, por exemplo, do mapa estratégico. O mapa estratégico é como se fosse um resumo do planejamento estratégico, né? É na forma de um mapa mesmo, uma figura com caixinhas que vão ter ali somente os principais objetivos estratégicos. Então pode ser que a empresa, o órgão público não tenha um documento detalhado de planejamento estratégico, mas tenha um mapa estratégico. Pode ser que a empresa tenha lá o BSC, né, o Balanced Scorecard, que a gente vai ver mais na frente o que é. E aí a TI pode se basear nesses dois, ou em algum outro, né? Em órgãos públicos, se não tiver um planejamento estratégico institucional no órgão, então o planejamento de TI ele vai se basear no PPA, o Plano Plurianual, que esse aí todo órgão tem que ter, né? Porque aí é um requisito da lei, né? Todo órgão tem o Plano Plurianual, que é o plano do governo. Então, se a empresa não tem um planejamento estratégico, a TI se baseia no plano plurianual, no caso de órgãos públicos, tá? Pessoal, isso aqui é muito importante, tá? A empresa perguntar para você, se a questão perguntar para você, né, a questão de concurso, se o órgão público, se a empresa não tem um planejamento estratégico, então a TI não tem como fazer um plano de TI, né? Não, está errado, né? Se não tem, a TI tem que se basear em algum outro documento ou se basear ali, tentar descobrir quais são as estratégias da empresa e fazer esse alinhamento. Então vamos lá, pessoal. Um outro conceito aqui muito importante é a diferença entre alinhamento estático e alinhamento dinâmico. Existem aí esses dois conceitos que também são cobrados em questões de concurso, tá? Então vejam, estou chamando a atenção de vocês aqui, porque se você está meio sonolento, pare agora, levante e preste atenção nesse slide. Alinhamento estático é quando? É aquele alinhamento que a gente já estudou até agora. É quando tem o planejamento da organização, ou seja, o planejamento estratégico,
E aí, a partir desse planejamento estratégico, é desdobrado o plano de tecnologia da informação. Então, tem o planejamento de alto nível de toda a organização, e aí a gente deriva um plano de tecnologia da informação baseado naquele planejamento de alto nível. Em que momento que isso ocorre, né? Quando os comitês gerenciais, os comitês diretivos, administrativos se reúnem para definir estratégias. Então, num determinado momento, geralmente no início do ano, ou no início de um biênio, de um quadriênio, no início de um mandato, no caso de órgãos públicos, os comitês se reúnem e definem ali as estratégias que aquele órgão vai adotar. Naquele momento, a TI também vai se reunir para definir, baseado naqueles objetivos estratégicos, definir o plano de TI. Esse é o alinhamento estático, tá? Quando se parte de um planejamento estratégico para o planejamento de TI. O alinhamento dinâmico, ele foge um pouco desse formalismo, dessas regras documentadas, ou seja, você tem lá a definição dos planos, né? Foi definido o plano estratégico, o plano de TI, mas no dia a dia, no decorrer, na prática, houveram mudanças no negócio, né? Sei lá, de repente mudou o direcionamento que a empresa teria que tomar, de repente surgiu uma nova lei que aquele órgão público tem que seguir. Então, essas mudanças geram mudanças também no portfólio e no plano de TI, né? Nas ações que foram planejadas. Então, de repente, vai ter que repriorizar tudo. E aí é o que a gente chama de alinhamento dinâmico. Houve uma mudança no negócio, por qualquer motivo, uma mudança, não importa o motivo da mudança. Se houve uma mudança no negócio, a TI tem que se adaptar. Então veja que esses documentos de planejamento estratégico, planejamento de TI, eles não são estáticos, né? Eles não são imutáveis. Se houver mudanças no negócio, eles têm que mudar. Isso é o que a gente chama de alinhamento dinâmico. E aí, um conceito importante, né? O alinhamento estratégico ele deve ser bidirecional, pois a TI pode oferecer novas oportunidades de negócio. Ou seja, não é apenas a gente não parte apenas das estratégias da empresa para dizer as estratégias de TI. As empresas também, primeiro, muitas vezes analisam quais são as possibilidades que a TI pode prover, né? Que novos modelos de negócio ela pode trazer, e aí a partir daquilo que a TI pode fazer, ela define lá seus objetivos estratégicos. Então, apesar do que a gente vem estudando até agora, de que se parte de um planejamento estratégico para se definir depois o plano de TI, nem sempre é assim, né? A gente, quando vê aqui o alinhamento dinâmico, né, as mudanças no negócio, no dia a dia, podem gerar mudanças no plano de TI. E também, né, com o alinhamento bidirecional, é analisado primeiro o que a TI pode fazer, né, que estratégias inovadoras ela pode trazer, e aí sim se define as metas, os objetivos estratégicos da organização como um todo. Então, esse slide aqui é muito importante e tem algumas questões sobre ele daqui a pouco. Beleza? Se precisar, releia, pare. Se tiver alguma dúvida, mande para mim lá na rede itinerante, naquele grupo que eu falei para vocês, que eu respondo. Beleza? Mas é basicamente isso, não tem muito mistério. Alinhamento estático é quando você define os planos, né? Planejou, tudo bonitinho, definiu, documentou. O alinhamento dinâmico é no dia a dia a empresa teve que mudar suas estratégias, ocorreu uma mudança, uma nova lei, um novo requisito do cliente, e aí tem que mudar o planejamento de TI e o portfólio. Beleza? E lembrar sempre que a TI, né, no alinhamento bidirecional, a TI pode ser a entrada, né, ela pode definir novas estratégias para a organização como um todo. Vamos lá. Questão aí para a gente praticar. Questão do CESP, concurso do Banco da Amazônia 2012. Um dos objetivos do alinhamento estratégico entre a TI e o negócio é habilitar a alta direção no entendimento das questões estratégicas de TI e no potencial da contribuição de TI para a estratégia do negócio. Esse alinhamento visa, entre outros objetivos, assegurar que a estratégia e os objetivos sejam propagados de cima para baixo nas unidades de negócio e nas funções de TI,
permitindo o alinhamento de TI ao negócio no que tange à estratégia e à operação de negócio. E então, pessoal, vejam que está aí bem parecido com o que a gente está falando até agora, né? Nenhum conceito aí foge do que a gente aprendeu. Analisem, façam pausa no vídeo, leiam atentamente a questão, vejam se não tem nenhuma pegadinha e no próximo slide eu comento. Vamos ver então a resposta. Questão correta, pessoal. Olha aqui, ó, tá certinho aqui. E esse slide, essa questão é um bom resumo do que a gente veio aprendendo até agora. Um dos objetivos do alinhamento estratégico é habilitar a alta direção no entendimento das questões estratégicas de TI. Então veja, pessoal, com a governança de TI, com esses conceitos que a governança traz, a TI deixa de ser uma caixa preta, né? Uma coisa que ninguém entende, que todo mundo só vê ali como um bando de nerd fazendo coisas que ninguém entende, que ninguém sabe por que demora tanto e por que custa tão caro. Com as ferramentas de governança, de alinhamento estratégico, a ideia é que a alta direção participe das decisões mais importantes e que a TI também, por sua vez, dê um feedback, né, de como estão os projetos, de o que é possível se realizar, o que é que não é possível e como vai ser feito. Então, ó, objetivo do alinhamento estratégico é habilitar a alta direção nas questões de TI e no potencial da contribuição de TI para a estratégia de negócio. Vejam que isso é aquela questão lá do alinhamento bidirecional que eu falei, né? Muitas vezes a TI é ouvida antes de se definir a estratégia da organização como um todo, né? Para se entender o que é que a TI pode inovar, trazer ali de novidade para as estratégias da empresa. E aí ele fala para que serve o alinhamento, né? Para assegurar que a estratégia e os objetivos sejam propagados de cima para baixo nas unidades de negócio e nas funções de TI. De cima para baixo ele quer dizer aqui, pessoal, que vem da alta administração para a TI, né? Permitindo o alinhamento de TI ao negócio no que tange a estratégia e a operação. Beleza, tudo certo aqui. Espero que vocês não tenham nenhuma dúvida aqui, porque esse slide ele resume aí muitas das coisas, dos conceitos que a gente aprendeu nessas últimas aulas. Vamos lá para mais duas. O alinhamento estratégico de TI é bidirecional, ou seja, tanto é influenciado pela estratégia de negócio quanto pode influenciá-la. Certo ou errado? A outra questão. O planejamento estratégico de TI fornece suporte ao planejamento estratégico organizacional e também ajuda a produzir a estratégia do negócio. Analisem aí essas duas, vejam se estão certas ou erradas e eu comento no próximo slide. Questões corretas, pessoal. Então vejam, realmente é o que a gente vinha falando, o alinhamento estratégico é bidirecional, ou seja, ele tanto é influenciado pela estratégia, como tradicionalmente a gente estava vendo, né? Quanto a TI pode influenciar a estratégia da empresa como um todo. Na outra questão, bem parecida também, né? Ele fala só do caminho inverso, né? Do caminho de que o planejamento estratégico de TI ele dá suporte ao planejamento estratégico organizacional e também ajuda a produzir a estratégia. Beleza? Então, as duas questões corretas. Vamos ver aqui mais um ponto de estudo, um fator importante na governança de TI, né? Então, voltando aqui para o assunto macro, né, que a gente está estudando, que é governança de TI, a gente viu até agora um dos pontos, um dos objetivos da governança de TI, que é o alinhamento estratégico, né? Garantir que a TI vai trazer o retorno esperado, que aquele dinheiro investido com TI ele vai trazer benefícios para a empresa. Um outro fator importante na governança de TI é a estrutura, os processos e a organização da TI. Ou seja, quais são os papéis envolvidos, os cargos, quem é que decide, quem é que toma decisões na TI, quem é que é responsável por determinadas áreas da TI, como é o funcionamento interno, os processos internos da TI, como é que ela se organiza. Então, isso é um ponto de estudo
da governança de TI, né? Um ponto de atenção da governança. Então, vamos falar aqui de cada um, né? Decisão e priorização. A governança de TI, ela se preocupa em quem é que decide o quê, né? Então, certas decisões, elas são definidas ali em cada coordenação, em cada área da TI, por exemplo. Outras decisões têm que ir para o gestor, o coordenador geral de TI. Outras decisões têm que passar por um comitê decisório. Por exemplo, nos órgãos públicos, quando uma contratação é acima de um determinado valor, né? Por exemplo, uma contratação acima de 650 mil, ela tem que passar pelo diretor de administração do órgão, né? Não pode ser decidida apenas pela TI. Então, esses níveis de decisão, quem decide o que, tem que ser considerados e planejados pela governança de TI. Em alguns casos é necessário criar comitês, né? Que são estruturas que vão reunir ali várias pessoas da empresa, do órgão público, para tomar certas decisões estratégicas. Outra coisa importante é o portfólio de projetos de TI. O portfólio ele é uma metodologia para priorizar investimentos. Então ali vai ter uma planilha, um sistema que vai ter as decisões de priorização de cada projeto da área de TI. O que é mais importante, o que é menos importante, para se decidir o que é que vai fazer primeiro, né? Para que vai usar o dinheiro. De repente um projeto que um cliente achou importante, depois de passar ali pela análise dos comitês, da presidência da empresa, viu que não era tão importante. E aí ele fica lá num nível de prioridade baixo. Os componentes da estrutura e da organização de TI. Por exemplo, projeto. Como é que a TI se organiza com projetos? A TI ela vai ser uma estrutura projetizada, onde as equipes se organizam em torno de projetos, ou vai adotar uma estrutura funcional, onde vai se dividir as equipes em departamentos, né? Isso tem que ser definido pela governança de TI. E, claro, nem sempre a TI é gestora dos projetos, né? Pode ser que uma determinada área de negócio, uma determinada área administrativa da empresa possa gerir um projeto que a TI está envolvida, né? Então isso também tem que ser definido lá pela governança. Os serviços de TI oferecidos para as demais áreas. Como é que a TI oferece serviços de sistemas? Como é que ela permite que os clientes demandem novos sistemas, demandem alterações no sistema? Como é que os clientes vão reportar erros, falhas nos serviços de suporte, de infraestrutura? Então, isso aí é definido lá nos componentes de estrutura e organização da TI. Como é que é o relacionamento com os clientes, os usuários da TI? Ou seja, qual o nível de participação que esses usuários têm? Por exemplo, se a TI adota um processo, uma metodologia ágil, como o XP, o cliente ele vai ter um papel muito importante nas decisões, né, no dia a dia da operação da TI. Então isso aí é definido também. E os relacionamentos com fornecedores, né? Quais são as diretrizes para as contratações de TI, o que é que pode ser terceirizado, o que é que não pode, como é que os níveis de serviço vão ser monitorados. Tudo isso aí é a área de estudo da governança de TI, a estrutura da TI, os processos internos e a organização da área de TI. Beleza, pessoal? Vejam, isso é importante também saber que a governança de TI ela se preocupa, ela toma conta, ela tem que definir e planejar essas questões. Beleza? A gente para por aqui essa aula. Na próxima aula a gente continua falando desse outro aspecto da governança de TI, que é a entrega de valor. Ok? Então espero vocês daqui a pouco.